Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre romance. Vamos analisar algumas características que constituem este gênero discursivo literário que nós chamamos de romance. Vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de fazer leitura de romances, se não na íntegra, na totalidade do livro, pelo menos alguns fragmentos, algumas páginas. Com certeza vocês já conheceram, já leram, já tiveram essa possibilidade rica, né, de enriquecimento cultural, né, de você viajar para espaços que você nunca conheceu por meio da imaginação e da fantasia. Então vamos ver aqui um pouquinho para início de conversa. Você já se interessou tanto por um livro que se esqueceu do tempo, né? Quando a gente gosta de uma leitura, será que o tempo passa rápido ou será que demora para passar? O que acontece? E que tipo de tempo que é esse? Esse tempo que a gente sente, que trabalha mais com as nossas percepções sensoriais, que se refere mais ao nosso interior e não ao exterior, né? É um tempo que difere do tempo cronológico, daquele que a gente mede em minutos, horas, dias, semanas, certo? E é um pouquinho disso que a gente vai discutir, essa dimensão temporal. Então, para início de conversa, no romance memorialista, né, intitulado Infância, do escritor Graciliano Ramos, isso acontece com o personagem, essa questão do tempo, né, de como que ele percebe o tempo, como que o tempo flui diante de uma leitura prazerosa. Então, é um pouco disso que a gente tem aí sendo analisado no romance Infância do Graciliano. Então, algumas das características do romance, né, a gente sabe que trata-se de uma narrativa longa, escrita em prosa, né, não é um texto em verso, ele se constitui em parágrafos. E dentre as características nós temos o espaço e o tempo. O espaço a gente sabe que é o local onde os fatos acontecem, né? Então, toda a questão da descrição do ambiente, da ambientação, se refere ao cenário, ao espaço onde as ações dos personagens vão acontecer. E o tempo a gente tem que se refere aí a quando ocorrem as ações, ou quanto tempo elas duram. Então, o tempo pode ser cronológico, ou seja, é aquele que quando a ordem do tempo segue a ordem do relógio. Então, pode ter acontecido ontem, semanas depois, ao meio-dia, etc. E também pode ser psicológico, que é aquele tempo interior que ocorre dentro dos personagens, né? O personagem tenta sentir ali, por meio de, às vezes, uma introspecção psicológica, como que aconteceu a passagem do tempo. E aí isso muitas vezes é exposto para o leitor, é explicitado, então o leitor percebe, né? No caso do nosso personagem do livro Infância, ele está lendo um livro de literatura que faz com que o tempo passe muito rápido, né? Ou se a gente tem uma outra situação, que o tempo demora a passar, no caso de uma situação vivenciada ser entediante, esse é um tempo que a gente considera psicológico, mais do interior do personagem, certo? Então a gente tem aí algumas das características do romance que são ilustradas, como a questão da voz do narrador, a questão do cenário, do espaço onde os fatos acontecem e da dimensão temporal. Esse vídeo tratou de alguns dos elementos composicionais do romance, espero que vocês tenham gostado e até breve.